A gente vai conversar um pouco agora, nessa primeira mesa, com o Rodrigo Quinan. Ele já está por aí, acho que a gente já pode começar a dividir a tela, né? Chega aí, Quinan, para a gente conversar. Olá, Priscila. Olá a todos. Olá. E o Luiz Sorra. Chega aí, Luiz, também. Vou deixar que vocês façam um pouco a apresentação de vocês individualmente, depois a gente começa um pouco mais formalmente com os títulos dos trabalhos e começa a apresentação, tá bom? Eu sou o Rodrigo Quinan, eu sou doutorando do PPG-Com, da UF, mestre, né, pelo mesmo programa, graduado em estudos de mídia. Eu sou da área de estudos televisivos, né, com grande ênfase na ciência política, na crise epistemológica, em teorias da conspiração, em olhares ocidentais, enfim. E esse sou eu. Quando eu apresentar meu trabalho, vocês vão descobrir um pouco mais de mim. Nossa mesa de agora, né, de 3 às 4, é sobre desenhos animados não ocidentais. Ele vem com o título Espíritos da Floresta e Cachorros Espaciais, um olhar político à animação soviética. Então, o Rodrigo vai dividir com a gente agora a tela aí para poder começar a apresentação dele. Vai lá, Rodrigo, fica à vontade. Ok. Um momento. Olá, gente. Esperando. Ok. Olá, gente. Eu sou o Rodrigo Quinan, como eu acabei de me apresentar, e eu vou falar um pouco de animação soviética para vocês. Eu vou tentar dar um olhar político de como que foi a animação na União Soviética, né, num Estado socialista, drasticamente diferente do Ocidente, que moldou o nosso imaginário desse lado do mundo. Eu não vou demorar muito, eu quero começar falando que eu estou muito feliz de estar aqui. Ontem foi maravilhoso. Estou muito feliz de estar nessa mesa com o Luiz Solha e muito feliz que ele está aqui também. E o meu interesse de pesquisa de falar da União Soviética é dar continuidade a estudos de desocidentalização que são produzidos na graduação de estudos de mídia, onde eu me formei, e no PPG-Com. Aqui a gente tem tradição de falar de Ásia, de África, de América Latina, em vários projetos, em várias disciplinas. Então, a gente tem desde cedo esse olhar buscando fugir desse Ocidente hegemônico de Estados Unidos e Europa Ocidental. Outro objetivo aqui é desmistificar o anticomunismo, né, que aqui no Brasil, de Bolsonaro, bater na madeira quando eu falo esse nome para espantá-los. É muito claro que o anticomunismo, mesmo anos após o fim da Guerra Fria, segue muito forte, né? Essa resistência, essa demonização do pensamento de esquerda. Então, começando aqui, começando com uma breve apresentação da União Soviética, só para dar um formato na apresentação mais linear, né, que foi um Estado socialista, uma superpotência socialista, né, o antigo Segundo Mundo, que existiu entre 1922 e 1991, era uma união de 15 repúblicas ali no leste europeu e na Ásia, né, a Rússia no centro delas. A gente tinha um Estado de apenas um partido, né, o Partido Comunista, o Partido dos Trabalhadores, e essas 15 repúblicas eram isoladas do Ocidente, né, culturalmente, economicamente e em toda a influência, pela famosa cortina de ferro. A gente estudou isso no ensino médio, né? Não era uma literal cortina de ferro, né? Ia gastar muito ferro. Era uma metáfora para esse isolacionismo, que era a política central da União Soviética. Que, no fim dela, a Rússia assumiu, né, legalmente a continuidade da União Soviética. Então, antes de falar das animações, é importante falar como funcionava a mídia na União Soviética, né? Toda ela pertencia ao Estado. Existiam órgãos próprios para regular a televisão, cinema, rádio, jornal, e era tudo estritamente regulado pelo governo, pelo Estado, né? Existia uma forte censura de qual conteúdo passava, qual não passava. Existiam 5 canais de televisão que falavam, os 5 espalhados, né? Pelo gigantesco, o maior território, né, de todos na época da União Soviética. Eles falavam de notícias locais, nacionais, esporte, ciências, tecnologia, filmes televisivos, e as animações foram passando a fazer parte da televisão e também do cinema durante o século XX, né? Então, eles viam o entretenimento como uma coisa de valor cívico, né? Tem que educar, tem que formar moral, formar valores de identidade, né?
e aí eu coloco o marco da televisão na União Soviética em 38, mas só depois da Segunda Guerra Mundial, que ela deslanchou lá para 45, 46, né? Foi o conflito armado, o teatro de guerra mais violento e numeroso de todos, então, a União Soviética contra a Alemanha nazista. Então, levou um tempo para o país se organizar, para ter algum tipo de cotidiano para existir televisão. Então, existiram primeiros experimentos obscuros com animação na Rússia, ainda antes da Revolução Russa. Eu até errei colocando a União Soviética, né? Não era a União Soviética. Mas tudo bem obscuro. A voz da animação soviética foi a Valentina e a Zinaida Brumberg, as irmãs Brumberg, né? Que são senhoras aí na foto, ganhando prêmios honorários, mas, evidentemente, como todas as senhoras, eram pessoas mais novas no passado. Então, elas produziram mais de 40 filmes na carreira delas, e o mais importante foram elas se empregando no Sóis Multfilm, que foi mais ou menos o equivalente da Disney. É horrível falar isso, né? Comparar com uma coisa ocidental, mas foi o grande estúdio de animação da União Soviética. Ele existe até hoje na Rússia, ele tem um papel estatal de educar e etc., mas ele foi muito importante lá na União Soviética também, começando a produzir várias técnicas de animação, 2D, 3D, enfim, que se popularizaram no mundo inteiro. Algumas foram até inspiração para o Walt Disney. E aí, agora, enfim, entrando nos elementos políticos, né, da animação soviética. Um elemento central é a rejeição ao folclore, né? O passado camponês dos czares, da opressão trabalhadora, era amplamente rejeitado nessas animações soviéticas. E enquanto a Disney aqui no Ocidente pegava contos de fada, contos orais, para construir histórias de valores universais, né, entre aspas, a União Soviética pegava esses contos e reescrevia o final apontando para a modernidade, né, apontando para ir para a cidade, apontando para trabalhar, apontando para se politizar. Então, era muito interessante, né? Eu trago o primeiro exemplo aqui, falando brevemente dos casos, né? Que é chamado no Ocidente de The Samoyed Boy, que era uma história de um esquimó que, ao ver que um xamã, um líder religioso, está enganando todo mundo na aldeia esquimó dele, ele foge para Leningrado, estuda, se politiza e termina com livros Marx e Lenin na parede, né? Um curta de 7 minutos, das irmãs Grunberg, espetacular. Outro exemplo que eu peguei, né? E eu vou descrevendo, mas eventualmente a gente vai disponibilizar esses curtas. Eu posso mudar os links para a página, que a gente não tem tempo de falar deles aqui, mas eles são muito interessantes. Esse é outra animação, né? Uncle Al in Town, que mostrava como a rejeição desses mitos e contos antigos era importante no imaginário soviético, né? Ele conta a história do tio Al, desse velhinho, que assusta todo mundo na floresta, se vestindo de fantasma. Um belo dia ele acorda e a casa dele virou um apartamento na União Soviética. Ele estranha tudo, ele desce, ele tenta enganar todo mundo de novo, assustar todo mundo vestido de fantasma, e ele vira uma piada. Todo mundo ri dele. Ninguém mais ri de fantasma, ninguém mais tem medo de fantasmas na União Soviética, que é moderna, é científica, é ateia. E no final as crianças acolhem ele, ou seja, as crianças perdoam, as crianças já estão na modernidade há muito tempo. Elas não têm medo de fantasmas. E eles terminam cantando uma música que é tradução livre, assim, não exatamente isso. Mas por essa linha fala, se não acreditarmos em contos, seremos amigos para sempre. E aí, outro fator que eu destaco é a criação da identidade soviética. Eram 15 repúblicas, né? Eram muitas culturas diferentes que se uniram muito, especialmente em torno de um passado do conflito sangrento da Segunda Guerra Mundial. Morreram mais soviéticos do que qualquer outra nacionalidade na guerra. Então, essa vitória na guerra, esse orgulho da vitória e essa dor das perdas humanas moldou muito a identidade soviética, assim, uniu muito essas 15 repúblicas, né? Então, esses desenhos tentavam mostrar a força do coletivo, da boa vizinhança, da cooperação. Eles não tinham muita violência, eles mostravam a classe trabalhadora se formando, crescendo, né? Esse é um conto oral que foi escrito, esse é um caso espetacular, o Little Hut, de 71. É um conto oral antigo, né, que ele começa com os animais entrando na casinha,
e aí quando o urso vai entrar na casinha, ele é muito grande, ele quebra a casinha. E o conto oral termina aí. Na versão da animação, esse final é reescrito e todos os animais da floresta se juntam para construir uma casa do tamanho suficiente para abrigar o urso também, o urso russo também, né? Então é assim, é uma evidência gigante desse imaginário de cooperação trabalhadora que eles querem criar. E esse é outro conto, né, esse é um exemplo interessante, Tops and Bottoms, do fazendeiro que tenta enganar o urso várias vezes, e essa é uma história que no conto original termina em violência, com o urso matando ele, e o final é reescrito na animação para também ter uma resolução que o urso fica triste no final porque é enganado e tal, mas sem violência, né? E aí tem a citação aqui, ele falando que é impressionante a comparação dos desenhos soviéticos com os Looney Tunes, né? Que tinha violência, animais caindo de penhascos, sendo atingidos por explosivos. O mais impressionante de todos os casos é o Black and White, né? Que é um retrato dos Estados Unidos racista, né? Da escravidão, do Jim Crow, que foi dito ontem na apresentação sobre representação racial da Jaque e do Wagner. Ele não tem nem muita narrativa. Ele mostra os brancos no sul dos Estados Unidos escravizando e oprimindo os negros, né? Mostra tudo explicitamente, inclusive assassinando os negros, e termina com as bandeiras brancas e pretas sendo levantadas com as mãos das duas cores e a frase: trabalhadores de todos os países e todas as pessoas oprimidas do mundo, unam-se. Né? Então, era muito publicizado na mídia soviética o quanto que os Estados Unidos era racista nessa época, embora a União Soviética tinha questões étnicas problemáticas também, nada tão institucional como foi o racismo dessa época nos Estados Unidos. Então, uma grande forma de propaganda, se você quiser chamar assim, até a CIA postou isso no canal do YouTube dela, como a mídia soviética via os Estados Unidos, e eles só mostram os conflitos raciais o tempo todo. Então, eles ressaltavam muito isso. Enfim, seguindo para a gente terminar sem eu atropelar os próximos amigos, o degelo de Khrushchev foi o momento que o Nikita Khrushchev, né, um primeiro-ministro, assumiu após a morte do Stalin, e ele tentou desestalinizar a União Soviética, né, liberalizar, voltar à propriedade privada um pouco. Ele foi um social-democrata, em essência, ele foi, ao invés de um socialista. Mas, enfim, as pessoas foram mais para a cidade, elas foram morar em conjuntos residenciais que eram pequenos, mas tinham um espaço, né, em volta da televisão, mais ou menos igual no Ocidente, para desfrutar um entretenimento familiar. Em 86, 93% da população soviética já tinha televisão, era a maior fonte de notícias, de valores morais, e com isso a animação soviética, especialmente pelo Sozmultfilm, que era feita para adultos também, passando, inclusive, antes de telejornais, assim, abrindo telejornais, alcançou nos anos 70 a aclamação global, especialmente com duas histórias que até hoje são eternamente lembradas como grandes pontos inovadores da animação. Uma foi o Hedgehog in the Fog, né, do ouriço, que se perde na floresta, na neblina, e tem um curta com um toque melancólico, atmosférico, uma confusão no ar, ele é bem adulto mesmo, ele foi muito bem recebido. E o outro, o Tale of Tales, é ainda mais inovador, né? Ele é uma história fora de ordem cronológica, são memórias aleatórias do passado de guerra, de fome, mas de vitórias e triunfos, né, da União Soviética, especialmente na Segunda Guerra Mundial, e ele é muito um exemplo disso que eu falei antes, né, de tentar unificar essas 15 repúblicas em um pensamento nacional só. Enfim, a União Soviética acaba em 91, e a Rússia e as antigas repúblicas soviéticas têm uma década de 1990 desastrosa, né? Os oligarcas, né, empresários compram empresas, privatizam empresas públicas a preço de banana. Em qual país que eu ouvi falar de uma história parecida? Um país que nos anos 90 teve privatizações a preço de banana. Eu não lembro, mas teve um país, eu acho, que teve uma história mais ou menos assim. E o Sozmultfilm, ele perde muito investimento estatal, mas mesmo assim o pessoal que trabalhava nele funda estúdios que, por exemplo, animaram Mike Luiog, que foi um cartoons famoso no final dos anos 90, né, do bloco do Cartoon Network. O Shakespeare The Animated Tales, que passou na BBC na Inglaterra e na HBO nos Estados Unidos, uma adaptação episódica de contos do Shakespeare, que foi muito aclamada, recebeu Emmys. E o curta The Old Man and the Sea, o russo, né, esse estilo Paint on the Glass, ganhou
até o Oscar de melhor animação, em 99. E aí a gente tem a volta, né, da Rússia como superpotência, né? O final dos anos 90 estava insuportável a Rússia, a desigualdade social, a instabilidade política era tão grande que em 99 apartamentos começaram a explodir na Rússia, com milhões de civis dentro, milhares de civis dentro, as pessoas morrendo, atentados terroristas, de uma hora para outra, tensão demais, e o Vladimir Putin assume, né? Tentando e conseguindo trazer a Rússia de volta a essa superpotência assustadora, voltando a exercer influência nas antigas repúblicas soviéticas e no leste europeu, e com tensões militares que escalam com a Chechênia, né, uma ex-república soviética islâmica, e eventualmente com a Ucrânia, o Putin investe muito, né, numa imagem militar forte da Rússia. E isso é refletido no entretenimento, que tenta resgatar contos antigos russos, épicos e heróicos, embora ainda sem violência, mas tentando criar, mais uma vez, uma identidade nacional russa, que englobe a antiga Rússia, a mãe russa, né, com as glórias da União Soviética, né? E aí tem certas divergências, né? O Putin é mais conservador, ele dá valor para esses contos antigos, né? Ele não odeia mais a modernidade, ele é ligado à Igreja Ortodoxa, mas mesmo assim ele referencia a União Soviética e as glórias dela de forma bem positiva. E aí rola uma ocidentalização, né? O primeiro, a gente tem 3 exemplos, o Alesha Popovic, que é uma animação épica de um herói que luta contra o dragão, e ele até pega emprestado o personagem do Ed Murphy, né, no Shrek, que é o burro falante. Eles têm o Canstronautas, que sai no Brasil, esses desenhos começam a sair pelo mundo, tendo sucesso financeiro bem bom, bem considerável na Rússia e nos vizinhos ali do leste europeu, chegando até na Alemanha, né, o Canstronautas, obviamente, sobre a Laika, a cadela que a União Soviética colocou no espaço, e o Reino Gelado, né, a adaptação do conto antigo dinamarquês, e aí você já vê uma ocidentalização forte da Rússia mirando no estilo Pixar, no estilo Disney. E aí eu fecho falando que a Rússia é uma superpotência e o entretenimento é um soft power importante. O Luiz provavelmente vai falar mais de soft power da Ásia daqui a pouco. E a animação soviética é um terreno muito rico que permanece pouco explorado, pouco estudado, e eu acho que ele é essencial para entender uma outra história do mundo, uma história que não foi contada pela Europa Ocidental e pelos Estados Unidos, né, que influenciou muito o Brasil com esse pensamento anticomunista, e até hoje influencia, anti-subversão e etc. E aí eu fecho falando que, né, a minha pesquisa é sobre verdade, a minha pesquisa é sobre crises epistemológicas, e eu acho que seguir o nosso trabalho de estudar animações não ocidentais é uma resistência acadêmica importante para desconstruir essas perspectivas, né, estadunidenses e europeias, num momento que a verdade é muito questionada no campo científico. Enfim, essas são as minhas referências, e esse fui eu, Rodrigo Quinan, falando de animações soviéticas. Quinan, muito obrigada pela apresentação, deu show, estava ótima.